Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, meus irmãos. Mais uma semana aqui, estamos de volta com as parábolas do Senhor Jesus. E nós essa semana vamos dar continuidade à parábola dos bens perdidos, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Na semana passada nós fizemos a introdução desta parábola, falamos da ovelha perdida, que foi a primeira sessão. E agora nós vamos falar da segunda sessão dessa parábola, que é a moeda perdida, a segunda figura, né? Só para relembrarmos, nós falamos na semana passada, né? Esta parábola está organizada em 3 sessões, tá? A primeira delas, ovelha perdida, a segunda sessão, moeda perdida, e a terceira sessão, o filho perdido. Essas 3 sessões, elas não são repetições, tá? Elas são complementos e elas se fundem e se combinam, tá bem? Formando uma só parábola, tá? E o objetivo da parábola, como nós falamos, né, é revelar o propósito de Jesus Cristo pelo qual ele veio ao mundo. Jesus veio ao mundo para buscar e salvar o perdido. E isso está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10, onde Jesus, ali na casa de Zaqueu, um publicano, um cobrador de impostos, onde Zaqueu se arrepende, né, ele faz a sua declaração de arrependimento. E Jesus então faz a declaração de propósito, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Glória a Deus por isso, tá? Há um comentarista, eu quero citar aqui, que disse que essa parábola pode ser chamada de parábola dos 4 verbos, né? Interessante, só aqui uma curiosidade, algo interessante. Os 4 verbos: perder, procurar, encontrar e regozijar. Glória a Deus. Vamos falar da moeda perdida. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 8 a 10. E eu vou ler, diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia e não vai à casa procurando com cuidado até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, antes de dar continuidade, quero lembrar que é importante, né? Se você não ouviu a primeira sessão, que é a ovelha perdida, eu aconselho você a ouvir toda aquela sessão, tá? Que nós colocamos aí na semana passada. Ouça completamente, tá? Aquela sessão, e depois você ouve esta e para dar continuidade. Bom, vamos falar da moeda perdida. Nós já dissemos na semana passada que esta moeda, por não ser uma criatura viva, ela não tinha consciência ou sensação de estar perdida. A moeda não sentia desconforto nem ansiedade por estar perdida. Ela não é um ser vivo, né? A moeda estava perdida não por sua iniciativa ou culpa. Nós já falamos sobre isso, né? Essa moeda estava perdida porque ela foi manuseada de forma errada. Ou seja, ela foi derrubada por alguém. Agora, muito interessante, tá? Que esta moeda, ela simboliza os pecadores perdidos que são ignorantes sobre a sua própria condição de pecador, inconscientes da sua falta de salvação. É o pecador que não sabe que está perdido, que não reconhece, que não sabe, que não tem consciência de que ele precisa de salvação. Não é verdade? É importante dizer que esta moeda, ela foi perdida dentro de casa, diferente da ovelha que estava perdida lá fora no campo. Essa estava perdida dentro de casa, né? E a mulher procurou a moeda perdida como se fosse a única moeda que ela possuía. É a forma tão diligente com que esta mulher procurou a moeda. Isto fala do zelo divino, do zelo de Deus por nós. Também lemos em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Lá está escrito assim: o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é a salvação de todos. Aquela mulher tinha 10 e perdeu uma, mas ela não ficou conformada em perder uma moeda. Ela procurou aquela moeda diligentemente
até encontrá-la. Assim, Deus se preocupa, se importa com a salvação de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer que todos sejam salvos. Né? E por que esta moeda perdida era tão importante para aquela mulher? Vamos analisar isso. Alguns estudiosos dizem que as mulheres daquela época costumavam usar uma tiara, né, acima das sobrancelhas, uma tiara na testa, que era chamada de semede. Esta tiara era feita de moedas, que tinham pouco valor, na verdade. A importância dessa tiara não estava no valor da moeda, mas no valor sentimental. Esta tiara significava noivado ou casamento. E ao perder a moeda, quebrava-se o encanto da tiara e todo o simbolismo que estava por trás desta tiara. Tá? Isso faz mais sentido, talvez, no contexto, na cultura daquela época dos judeus, né? Para o povo, para quem Jesus contou esta parábola. Mas nós temos aqui uma noção, né? Isso era importante para a mulher. Era uma peça, era um objeto importante para aquela mulher. A falta de uma moeda, né, já não era a mesma coisa, não tinha o mesmo significado. Então, vejam bem, esta moeda que representa o pecador, tá? Isto fala que o valor não está na pessoa, é verdade? Porque o pecador em si mesmo, né, em nós, não há justiça. A Bíblia diz que não há justiça em nós. Em nós mesmos não há nada bom em nós. Então o valor não está em nós. O interessante aqui, o destaque aqui está no amor de Deus para com cada perdido, por menor que ele seja, por mais vil que seja o pecador. Deus se importa com cada um de nós, com cada pecador, né? Por isso, esta parábola mostra a mulher diligentemente procurando a moeda que estava perdida, tá? E isso fala do valor que cada um de nós temos para Deus, o quanto Ele nos ama. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Outra nota importante, meus queridos irmãos, é que essa parábola, ela conta que a mulher acendeu a candeia para procurar a moeda perdida. Que interessante isso. Isso indica que o perdido pecador só pode ser salvo à luz da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 119 diz isso, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra é chamada também de luz, a luz de Deus para salvar os homens, né? Então, ao acender a candeia, significa a palavra de Deus, por meio da palavra de Deus, da luz da palavra de Deus, o pecador é encontrado, ele é salvo por meio da palavra. E também é interessante que isso pode fazer também alusão à obra do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado e do juízo de Deus. Através da palavra, né, à luz da palavra de Deus, o Espírito Santo convence o homem do seu pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é a obra da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, a necessidade que temos de pregar a palavra de Deus em todo o tempo, como semeador que semeou em vários tipos de solo, sem julgar qual deles dariam frutos, assim nós pregamos o evangelho do reino a todos os perdidos, não importando quais sejam os seus pecados ou as suas culpas, não é verdade? E finalmente o regozijo pelo perdido que foi encontrado, pela moeda perdida que foi achada. Assim como o pastor que convida seus amigos a se alegrar com ele por encontrar a ovelha perdida, esta mulher convida suas amigas para regozijar com ela pela moeda perdida que foi encontrada. Assim aprendemos que Jesus nos convida a participar da alegria pela salvação dos perdidos e a ter o mesmo amor, o mesmo cuidado por cada alma perdida. No versículo 7 e 10, Jesus ensina que até os anjos se alegram pela salvação dos homens, ou seja, acontece uma festa no céu toda vez que um pecador se arrepende. Aleluia! Como é importante para Deus a salvação dos homens, como é importante. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para salvar todo aquele que nele crê. Um amor incomparável, um amor sem igual, indescritível, incondicional. É o amor de Deus por nós. Aleluia. Há uma festa no céu, os anjos se regozijam com Deus pela salvação de cada pecador, e assim nós devemos também nos alegrar com cada homem, cada mulher, cada pecador que se arrepende, que confessa, que deixa o seu pecado. Este é o papel da igreja do Senhor, anunciar o evangelho de salvação, o evangelho que vem para salvar, diz o apóstolo Paulo, que é o poder de Deus para salvar o pecador. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, com essa palavra, com essa parábola. Tá? Quero orar por você. Na semana que vem nós temos o término dessa parábola, os bens perdidos. Nós vamos falar daquela que talvez é a mais conhecida de todas as parábolas, né? Que é a parábola do filho pródigo. Na semana que vem nós vamos falar sobre ela. Quero orar por você nesta hora para nós terminarmos. Vamos orar juntos. Paizinho querido, como é bom saber que o Senhor nos ama. Como é bom saber, ó Deus querido, que o Senhor se importa conosco, o Senhor se preocupa conosco. Ó Deus querido, do mais pequeno ao maior, do mais novo ao mais velho, Senhor. O Senhor se preocupa conosco, até o mais perdido, o mais vil pecador. O Senhor se preocupa com cada um. E o Senhor ama e deseja salvar. Temos valor para o Senhor, talvez não temos valor aos olhos dos homens, mas para o Senhor somos preciosos, ó Pai. Somos preciosos para o Senhor. Obrigado, Senhor, por tão grande amor, por tão grande salvação. Nosso coração se alegra no Senhor. Que o Senhor, ó Pai querido, possa abençoar este meu irmão, esta minha irmã que está ouvindo agora essa parábola, esta oração. Que o Senhor toque no coração dele, aqueles que precisam se sentir amados, saber que há alguém que se importa com eles. Ó Deus querido, que eles sejam tocados pelo Senhor nesta hora, Deus. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, agradecido por tudo, Pai. Que a tua bênção esteja sobre os teus filhos, sobre o teu povo. É a minha oração, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, Deus abençoe muito vocês. Não esqueçam de partilhar esta parábola para abençoar a vida de outra pessoa também, tá? E na semana que vem estaremos juntos novamente. Que Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.